Propagada. Eu sou Douglas Azevedo e hoje eu estou acompanhado do professor e pastor Marcelo Scandarani. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, Douglas. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você no seu programa e também compartilhando com cada um de vocês que nos acompanham aí em casa, no seu tablet, no seu notebook. Eu tenho um desejo muito grande que esse tempo que a gente vai compartilhar aqui seja bênção para a sua vida e traga algumas ideias bem práticas para a sua própria vida, para o seu dia a dia, na sua caminhada com Deus. Amém. Pastor, o tema do nosso assunto de hoje é o seguinte: por que as igrejas não discipulam mais? Por que as igrejas não discipulam mais? E essa é a pergunta que eu quero fazer ao senhor. Por que as igrejas não discipulam mais? Douglas, esse é um tema profundamente instigante, um tema gostoso de se falar, porque ao mesmo tempo em que ele traz as ideias que podem solucionar um grande problema, eles também compartilham sobre algo que nos traz um imenso prazer, que é o discipulado, conforme vocês vão perceber no decorrer desse bate-papo nosso. Porque o discipulado é algo que preenche uma lacuna importante, não só da vida da igreja, mas da vida do ser humano. Quando nós pensamos nesse problema das igrejas que não discipulam, isso me traz muito essa ideia de que quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu fiquei 6 meses visitando a igreja praticamente como um estranho, sem conhecer ninguém. E acredito que talvez tenha sido a sua experiência também. Muitas pessoas começam a frequentar uma igreja, elas ouvem a palavra de Deus, elas chegam cheias de alegria, de entusiasmo, imaginando que elas vão encontrar uma família que vai abraçá-las, que vai recebê-las, que vai tratá-las de uma forma a se sentirem parte desse grupo. E, na realidade, em muitos lugares, quando ele começa a frequentar, ele encontra lá grupos que já estão fechados, cada um já cercado dos seus amigos, e não consegue penetrar nesses grupos. Alguns até se esforçam, mas poucas igrejas têm um projeto específico de como integrar esses que estão chegando. Porque, na realidade, quando a gente prega a palavra de Deus, e as igrejas fazem um esforço grande para estar levando a palavra adiante, e alguém toma essa decisão de servir a Cristo, está rompendo vários vínculos. Porque muitos dos que antes caminhavam com eles e tinham um relacionamento de amizade, quando percebem que a pessoa, a partir de agora, ela quer se voltar mais para Deus, não tem esse desejo de continuar tão perto como estava antes. E a igreja precisa realmente ter essa visão de criar um projeto específico para suprir essa lacuna na vida desse povo. Então o senhor quer dizer que as igrejas têm se preocupado com qualquer outra coisa, qualquer outro departamento, e não se preocupa com o discipulado? Na verdade, Douglas, as igrejas têm pescado com redes rasgadas. Elas fazem um trabalho maravilhoso, algumas delas levam a palavra com eficiência, mas elas não se preocupam em como tratar desses peixes que foram apanhados. Na realidade, as pessoas chegam para a igreja, começam a frequentar, e existe uma expectativa e um desejo que a pessoa procure seu próprio caminho, que ela mesma comece a buscar conhecimento, que ela vá tentando criar seus grupos de relacionamento, seus vínculos, quando na prática a gente sabe que não funciona bem assim. Muitos acabam não conseguindo mesmo se integrar e acabam se afastando, desistindo, se sentindo incapazes de prosseguir nessa jornada. E quando a igreja descobre que o discipulado é a ferramenta que supre essa necessidade, e quando a igreja começa a redescobrir e praticar isso, é uma alegria para a igreja e é uma alegria para quem vivencia esse momento do discipulado, como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa. Então a pessoa, assim, vem todo aquele processo, ela visita a igreja, ela levanta a mão, ela se converte, ela se torna um novo decidido. E a partir de então, e aí? Para onde ir? O que fazer? A igreja pode ajudar o novo decidido nesse processo? Claro, não só pode, como deve ajudar. Quando a igreja tem uma visão de, desde o início, já pegar o nome, pegar o endereço, fazer um acompanhamento, procurar conhecer, procurar visitar esse que está se aproximando, isso já faz uma diferença grande. A pessoa precisa perceber que ela não é mais um número no meio daquela multidão, mas que ela está sendo recebida, que ela está sendo amada, que ela está sendo valorizada como uma pessoa importante e não só como mais um banco que está sendo preenchido dentro da igreja. Quando a igreja tem essa visão de dar esse acompanhamento, isso já é uma vitória grande. O segundo passo é aprender como fazer isso de uma forma bem feita, porque ter o desejo, eu acredito que todos os líderes, todos os pastores têm o interesse de que o seu trabalho não seja perdido, de que aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas não fiquem perdidas no meio dessa caminhada. Só que essa boa intenção ela não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de um trabalho específico, bem planejado e bem projetado, que leve a alcançar esse objetivo. O senhor entende que esse trabalho tem que ser realizado apenas pelo pastor
ou por algum ministro, ou algum líder de departamento dentro da igreja, ou não? Ou toda a igreja pode fazer? Eu creio que o pastor tem que ser o coordenador geral desse trabalho. E se não puder ele mesmo estar à frente disso, que ele delegue para alguém da sua confiança, alguém competente, alguém que tenha sido preparado para isso. Na realidade, um dos grandes problemas das igrejas é simplesmente pegar pessoas bem intencionadas que querem ajudar e jogar responsabilidades e tarefas em cima dessas pessoas que elas não foram preparadas para fazer, e acaba gerando uma grande decepção quando alguém se esforça para fazer alguma coisa e não tem entendimento, não tem as ferramentas, acaba se decepcionando, se desanimando e não produz os resultados que se espera. Eu creio que, claro que a igreja como um todo precisa se envolver nisso, mas a igreja vai ser motivada a receber cada um e a apoiar cada um se principalmente ela observa essa atitude nos seus líderes. Porque o líder é o grande motivador da igreja, é a grande referência da igreja. A igreja tende a ser moldada com o estilo do pastor. Então, quando o pastor está sempre falando sobre isso, sobre a importância de você ficar atento, quem são os novos que estão chegando aqui? Quem são esses rostos desconhecidos que estão no nosso meio? Será que no final do culto, quando as rodinhas de bate-papo se formam, tem alguém que está no canto, que a gente observa que está ali meio triste, meio de lado? Será que eu posso chegar junto dele, trazer ele para aquela roda de conversa? O pastor tem que sempre falar isso, sempre motivar as pessoas a fazerem isso. Interessante que na igreja que eu estou coordenando atualmente, que é uma igreja filha da primeira igreja batista de Niterói, sempre no final do culto a gente serve um lanchinho e não cobramos esse lanche, exatamente com o objetivo das pessoas terem um momento para compartilhar, para conversar, e eu sempre oriento o povo a ficar atento para ver quem é que está ali por fora, para que seja trazido para um grupo de bate-papo, para que de forma alguma se sinta órfão no meio dos grupos que estão conversando no final de um culto. Entendi, porque parece então, pastor, ouvindo as suas palavras, que o discipulado ele quebra essa mecânica. Sim, com da certeza. pessoa vai à igreja, assiste o culto e vai embora e não quer travar relacionamentos. É mais ou menos Não quer por ter aí. vínculos, exatamente. Na verdade, o discipulado ele tem essa possibilidade, até essa missão, de gerar essa integração, porque o corpo tem que crescer junto, conforme nós vamos ver ao decorrer desse bate-papo. Assim, existem várias literaturas, existem vários sites, blogs na internet que têm a sua visão sobre discipulado. Eu queria saber do senhor, afinal de contas, o que é discipulado? Essa é uma pergunta excelente, Douglas. Na realidade, discipulado é um método de ensino que Jesus realiza para o grupo específico dos seus discípulos. Se você for observar, Jesus ele tem vários métodos dependendo de quem ele está falando. Quando Jesus está com a multidão, ele vai usar algumas ferramentas, alguns métodos. Quando ele está lidando com esse grupo dos discípulos, ele usa uma metodologia completamente diferente. Veja que Jesus realiza aquela obra que está detalhada nos evangelhos em 3 anos. Muita gente não sabe disso, mas até os 30 anos, Jesus está trabalhando na carpintaria de José. Se você chegasse lá, encomendaria uma mesa, uma cadeira, e eu fico até imaginando o que seria ter uma porta feita pelas mãos do próprio Jesus Cristo. Mas até os 30 anos, quem está em cena é João Batista, preparando o caminho e o coração do povo para o que Jesus iria fazer. Na realidade, quando João sai de cena, Jesus sabia que teria 3 anos, não só para pregar para as multidões, mas também para consolidar uma equipe que daria continuidade ao trabalho depois que Jesus retornasse à presença do Pai. Então, a metodologia, Douglas, que Jesus utiliza com relação a esse grupo que foi escolhido para serem os discípulos, essa metodologia é que é o discipulado. E o discipulado se caracteriza por 3 pontos principais, 3 características principais. A primeira característica do discipulado, Douglas, é uma característica básica para qualquer método de ensino. E é até engraçado falar isso, mas se é um método de ensino, a primeira característica é que o discipulado tem que ter transferência de conteúdo. Tem que ter alguém que ensine e alguém que aprenda. É muito interessante que em algumas classes de escola bíblica dominical, você vai encontrar um professor que chega lá, lê a revista profundamente desanimado e passa uma aula que, infelizmente, nem sempre acrescenta algo de útil e de importante para a vida dos alunos. Sempre que você assiste uma aula qualquer, no final da aula você tem que se perguntar: se eu não tivesse assistido essa aula, ia me fazer alguma falta? Será que eu aprendi alguma coisa que vai ser útil para a minha vida? Será que eu relembrei alguma coisa que eu posso aplicar na minha vida? Se você chega à conclusão de que aquilo que foi falado não te faria falta nenhuma, na verdade não houve ensino ali. E até o próprio Darcy Ribeiro tinha uma frase interessante
que ele dizia que em alguns contextos o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Talvez você já tenha passado por isso. Uma experiência em que alguém está ali ensinando e outros teoricamente estão aprendendo, mas na verdade não está ocorrendo o ensino. Essa transferência de conteúdo não ocorre. E a igreja precisa se preocupar em preparar aqueles que vão ensinar. Não é só pegar alguém que está bem intencionado, pegar um irmão que tem certa facilidade para falar, pegar pelo braço, levar para um grupo e dizer, a partir de agora, você será o professor vitalício desse grupo aqui. Porque isso gera frustração naquele que tem a boa vontade, mas não teve o preparo, e também gera frustração em quem está ali e percebe que não está crescendo no conhecimento, porque não está sendo ensinado por alguém que recebeu ferramentas corretas para fazer isso. Então a igreja precisa entender essa visão de investir na vida daqueles que vão ensinar. Então a primeira questão, que é básica para qualquer método de ensino, é a transferência de conteúdo, é o ensino em si. Mas o que caracteriza realmente o discipulado, Douglas, são esses outros dois pontos. E esses dois pontos diferenciam o discipulado de todos os outros métodos de ensino. O segundo ponto é que o discipulado tem como meta investir na construção de amizades verdadeiras, investir na construção de relacionamentos. Infelizmente, essa palavra amizade verdadeira é uma palavra desconhecida no mundo que nós vivemos. Cada um se preocupa só consigo mesmo e todo mundo se sente, de uma certa forma, abandonado no meio da multidão. Mas o discipulado, ele cria vínculos, tem como foco, como objetivo criar esses vínculos. Veja que Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, reúne um certo dia seus discípulos e diz para eles, a partir de agora, eu não quero mais chamar vocês de servos, porque o servo não conhece completamente o seu Senhor. Mas eu quero que vocês sejam meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu quero compartilhar com vocês. Então, na realidade, o discipulado ele tem como meta, como objetivo, trabalhar o relacionamento tanto do professor com o aluno, como também do grupo em si, ensinando o grupo o que significa amizade verdadeira e criando momentos e experiências que fortaleçam esses vínculos de relacionamento. Esse é o segundo ponto. Quando alguém se sente valorizado e reconhecido no meio da multidão e é trazido para junto, isso fortalece muito a possibilidade de você alcançar o coração e transferir conhecimento para alguém. E o terceiro ponto é o ponto das experiências práticas. As experiências práticas consolidam o conhecimento que está sendo compartilhado. Por exemplo, quando alguém está fazendo uma faculdade de medicina, ele não fica só assistindo aula teórica, mas vai passar por um tempo de residência, em que aquele recém-formado vai acompanhar o seu professor, vai acompanhar médicos mais experientes, para que veja como é que se faz uma cirurgia, para que veja como é que se faz o trabalho prático. E essas experiências práticas, elas funcionam como instrumento de consolidação do conhecimento. Eu me lembro, Douglas, de um dia em que eu tive que fazer um culto fúnebre, pregar num funeral, e eu levei os meus alunos de um grupo de discipulado para irem lá assistir aquele funeral, era um funeral de um jovem, e depois à noite eu ia ter um encontro com eles e o tema seria a importância do presente da vida. O que significa ter esse presente da vida? E é muito interessante que quando eles estavam presentes ali no funeral, só aquela cena de ver o funeral de um jovem, aquela cena falou mais do que 1000 palavras. Porque na realidade, quando à noite fomos ter o nosso encontro e conversar sobre o presente da vida, aquela experiência ficou profundamente marcada no coração daqueles amigos e acredito que até hoje eles lembram desse momento. Então esses são os pontos principais. A transferência do conteúdo, que é o ensino em si, o investimento específico e direcionado na construção de relacionamentos, de amizades verdadeiras, e o terceiro ponto é utilizar experiências práticas como ferramenta para a consolidação do conteúdo. E então, pastor, assim, e como que a igreja pode tornar prática o discipulado? Como que ele pode praticar a igreja hoje? A pessoa está nos assistindo pelo canal Palavra Propagada e ela quer, assim, seguir esses passos. Como que ela pode tornar isso prático para a vida da igreja? Como se fosse assim, eu quero começar a fazer isso a partir de agora. O que o senhor diria? Veja, a primeira coisa é descobrir que isso existe. Quando você descobre que existe uma metodologia bíblica chamada discipulado, que tem esse foco de consolidação dos que estão chegando, isso já é o ponto inicial.
Então, uma vez entendendo que existe essa ferramenta, a gente vai começar a utilizar. Como é que se inicia a realização de um trabalho como esse? É lógico que o pastor, o líder, aquele que está responsável pela igreja, precisa participar desse processo. Porque se alguém simplesmente começa a querer discipular outras pessoas sem dar conhecimento à liderança, isso pode até se tornar uma fonte de problemas. O ideal é que você, que por exemplo é membro de igreja, você não é da liderança da sua igreja, mas você está entendendo essa nossa conversa e está percebendo a importância disso, que você convide o seu pastor, o seu líder, para assistir essa gravação com você, ou de repente até compartilhe, fale com ele numa conversa sobre a importância de uma metodologia desse tipo e sobre os frutos que isso poderia gerar para a igreja, porque integrar o líder da igreja nesse processo, nesse propósito, é o ponto inicial. Quando você traz o líder para junto e você vai implementar realmente, o que é necessário fazer? Veja, a melhor maneira de alguém aprender o que é discipulado é a pessoa tendo a coragem de passar por um discipulado. Eu me lembro de um amigo muito querido que um dia falava comigo também sobre esses temas do discipulado com tanta empolgação, com tanta alegria, que um dia eu cheguei para ele e falei: Fábio, eu preciso aprender mais sobre isso. E ele falou: você quer aprender mesmo? Eu falei: quero. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o papel de alguém que está chegando na igreja e eu vou te discipular como se você fosse um recém-chegado. Eu vou fazer com você o mesmo processo para você ver o que é. E quando você experimentar o discipulado, você vai perceber como isso funciona e vai ter a chance de praticar isso com uma facilidade muito maior em relação àqueles que você for discipular. Amém. Que bom. Eu comecei com o pastor Marcelo Scandarani. O pastor Marcelo Scandarani esteve conosco aqui no canal Palavra Propagada, nos ensinando um pouco mais e até explicando por que as igrejas não discipulam mais. Se você quiser entrar em contato com o pastor Marcelo Scandarani, logo abaixo nos comentários estarão ali o e-mail, o telefone, o pastor. Tá, pastor? Vai claro, estar respondendo. Estou à disposição de cada um que queira entrar em contato comigo. Isso, muito bom. Ele vai estar respondendo a você. Tenho certeza que foram levantadas aqui algumas questões, ele respondeu algumas. Se você tiver alguma dúvida, a gente coloca o contato dele. Se você não tem o contato dele, tem o palavra-propagada@gmail.com. Eu vou estar então pedindo ao pastor Marcelo Scandarani que faça as suas considerações finais, que esteja também cumprimentando mais uma vez o nosso público, se despedindo e querendo Deus que o senhor possa estar voltando mais uma vez conosco aqui. Ótimo, Douglas. Eu gostaria de encerrar contando uma breve história. Existe uma história, uma lenda, não sei se aconteceu de verdade, que diz que um dia Michelangelo estava passando com um grupo dos seus auxiliares pelas ruas da Itália e viu uma determinada pedra onde um mendigo se sentava. E ele pediu que os seus auxiliares levassem aquela pedra para o seu ateliê. Ele comprou aquela pedra do mendigo, o mendigo ficou muito surpreso de estar recebendo algum dinheiro por aquela pedra. Era uma pedra que estava com mau cheiro, sujeira em cima, foi levada para o ateliê. E quando os auxiliares de Michelangelo chegaram lá, perguntaram para ele: mas mestre, por que você quis essa pedra? Não poderia ser uma outra? Ele disse: não, eu queria essa. Porque quando eu observei essa pedra, eu imaginei dentro dela as formas de um anjo. E eu quero fazer esse anjo sair daí. E ele então, com o seu martelo, com o seu cinzel, começa a esculpir o anjo, que segundo a lenda foi uma das obras mais bonitas que ele fez. De maneira parecida, o discipulado ajuda a esculpir vidas, a pegar alguém que tem potencial, alguém que está chegando na igreja, que quer se integrar, que quer participar, e ajudar essa pessoa a ganhar capacidade, a ganhar condições para realmente crescer no relacionamento com Deus e pôr o seu potencial a serviço da igreja. Eu tenho muito desejo que esse tempo que a gente está passando aqui desperte você não só a querer discipular, mas talvez até a ser discipulado, porque isso faz uma diferença completa na vida de alguém. Agradeço a sua paciência, o seu carinho de estar nos assistindo até o final dessa entrevista, e o meu desejo é que hoje você tome posse dessas ferramentas que você está recebendo e que elas se tornem instrumento de bênção realmente para a sua vida. Muito obrigado a você que nos ouve, que nos assiste, e obrigado também a você, Douglas, que me fez o convite para estar aqui. Amém. Que Deus te abençoe, que você continue conosco. Até a próxima postagem. Tchau, tchau. Tchau.